alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo Jesus ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, nosso carinho, nossa atenção, nossa saudação, quando estamos aqui diretamente ao vivo na TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. É com muita alegria que aqui nós nos encontramos, como acontece cada terça e quinta-feira, das 14h30 às 15 horas. E, como todos já estão percebendo, estamos hoje, com a graça de Deus, no último dia do mês vocacional, e à meia-noite é um novo mês que se abre para todos e cada um de nós, o mês da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que todos nós, pela leitura orante da Palavra de Deus, possamos nos deixar iluminar e orientar pela luz do Divino Espírito Santo, e, por certo, chegaremos no final de setembro mais enriquecido dos valores e virtudes transcendentais, virtudes eternas, e sem dúvida nenhuma mais felizes, pois quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nosso espírito se sentirá mais otimista e mais feliz. E nosso agradecimento à Trindade Santa e à Nossa Senhora pelas bênçãos, graças e favores corporais e espirituais advindos a todos e a cada um de nós neste novo mês, e que a leitura, a meditação e, de modo especial, o seguimento da mensagem de Cristo Jesus, possamos chegar ao findar do mês de setembro, sem dúvida nenhuma, por termos vivido sob o olhar e a proteção de Deus e de Nossa Senhora, bem como a bênção, não somente para nós, mas para todas e todos os nossos familiares, que todos nós precisamos sempre da proteção, da bênção, especialmente nesta pandemia, quando esse terrível vírus, e agora, infelizmente, com a terceira onda, vem nos prejudicando a tantas e tantos, e mesmo levando algumas pessoas para a eternidade. E com o Salmo 26, procure você inspirar-se na bondade de Deus e assim irradiar muita bondade e otimismo igualmente aos seus semelhantes, onde então nós rezamos seguindo este salmo: sei que a bondade do Senhor Deus eu hei de ver na terra dos viventes. No final dos tempos nós teremos esse grande encontro na eternidade, onde se encontram quem? Nossos antepassados. Quantos que ainda estão com saudades, quem sabe, da sua bisavó, do seu bisavô, do seu pai, da sua mãe, que já partiram há muitos ou poucos anos. Quantas e quantos que estão com saudade da sua esposa, que já partiu, ou do seu esposo, ou de um filhinho, ou de um filho que infelizmente veio a falecer num desastre, como tem acontecido com tantas pessoas, ou com esse terrível vírus.
e partiu exatamente precocemente, ou seja, quando nem a pessoa esperava partir tão cedo, quando tinha muitos projetos, muitos planos, recém-formado ou há 5, 6 anos no casamento e já partiu desta vida. Você se lembra de pessoas semelhantes o que aconteceu com algumas pessoas nesse sentido? Então veja bem, o Senhor Deus é minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor Deus é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor Deus eu peço apenas uma coisa. E é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplar o Senhor Deus no templo da eternidade, ou seja, no céu. Um dia todos nós, assim como nossos entes queridos, muitos já partiram, nós um dia vamos nos encontrar com todos eles na eternidade. Para isso, Deus nos convida, e o Filho de Deus, Cristo Jesus. E Nossa Senhora, você sendo devoto ou devota de Nossa Senhora vai sempre nos teleguiando, nos vai conduzindo, nos vai mostrando que nós devemos lutar, nos esforçar, amando a Deus e aos nossos semelhantes, e assim um dia chegaremos, sem dúvida nenhuma, à eternidade. Assim como aconteceu com os santos. Santos que nós hoje celebramos, ou que celebramos na semana passada, por exemplo, na sexta-feira, a grande Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, outro grande santo, que também celebramos no findar da semana passada. Ela, uma grande santa que rezou 16 anos, para que o filho deixasse os vícios, deixasse orgulho, deixasse simplesmente de afastar-se de Deus e de Cristo Jesus e que procurasse retornar para o caminho do bem. E assim aconteceu, e ele foi catequizado lá em Milão, na Itália, ele que nasceu no norte da África, na cidade, especialmente estudou em Cartago, depois fugindo da presença da mãe, que o atucanava e dizendo: meu filho, deixe esse seu caminho errado. E então ali, para não escutar a mãe, a cada passo, convidando-o por caminho do bem, ele foge de Cartago para Roma, e de Roma, quando a mãe chega em Roma, ele foge para Milão, e lá a graça de Deus o atingiu. E Deus escutou o clamor, a oração, o sacrifício, a penitência, o jejum desta pobre mãe, que durante 16 anos oferece a sua vida, sua oração, e o coração dele foi cada vez mais se aproximando de Deus, deixou de ter um coração de pedra empedernido, como diz o próprio Cristo, para transformar-se num coração de carne, e assim se converteu, foi batizado em Milão por Santo Ambrósio e tornou-se um grande santo. Voltou para sua terra natal, depois foi ser bispo, foi eleito bispo da cidade de Hipona, onde ele ficou 34 anos, conduzindo as pessoas para perto de Deus e de Cristo Jesus, e veio a falecer com grande santidade. E de um grande pecador, para Deus nada é impossível, porque Cristo mesmo diz: eu não vim buscar, eu não vim
trazer os que já são bons, os que são justos, mas sim os pecadores para o reino de Deus. E quantos exemplos nós temos, a começar, por exemplo, São Dimas, que do alto da cruz se arrependeu de todos os seus crimes, de todos os seus pecados, de toda a sua vida pregressa, de toda a sua vida passada, e ali naquele momento diz para Cristo Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E o que é que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, os santos que nós celebramos hoje, São Raimundo Nonato e ainda Santo Aristides, Amado, Baboleno e Aidano. E nós temos o versículo bíblico, que eu sempre gosto de colocar um versículo, uma passagem da Sagrada Escritura para a nossa reflexão. E hoje vamos colocar, então, o Salmo 70, versículos 4 e 5. Veja o que Deus nos coloca aqui para cada um de nós refletir. E veja a bondade, a maravilha de Deus, onde nós lemos: meu Deus, livrai-me das mãos do ímpio, do homem mau, das garras do inimigo e daquele que oprime, escraviza a gente. Porque vós sois, ó meu Deus, a minha esperança. Senhor, desde a juventude, vós sois minha confiança. Como é importante nós termos uma grande confiança naquele que deu a vida por nosso amor, Cristo Jesus. E nós precisamos a cada passo de Cristo Jesus em nossa vida. E felizes somos nós quando procuramos seguir a vontade de Cristo Jesus a nosso respeito. E, especialmente, então, que cada um de nós procure voltar-se cada vez mais para Cristo Jesus, que quer exatamente o nosso bem. E como estamos findando o mês vocacional, rezemos nesse momento essa bela oração, pedindo que o Cristo Jesus, o sumo eterno sacerdote, nos dê a graça de sempre termos mais candidatos para o sacerdócio e para a vida religiosa. Veja esta oração: Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, que ele, o Espírito Santo, nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossa comunidade para a missão, para esta responsabilidade. Ensina a nossa vida a ser serviço, a entrar em contato com nossos semelhantes. E quem mais do que o presbítero, do que o padre, que diariamente, a cada passo, entra em contato para as pessoas boas, para as pessoas também extraviadas, para com crianças no batismo. Ainda no sábado eu realizei 5 batizados, e diversas crianças, onde procurei explicar o batismo, e as pessoas numa grande atenção, onde as crianças foram revestidas da graça santificante, e Deus as acolheu como filhas, as crianças, filhas adotivas de Deus. Então,
nós estamos sempre, todos os sacerdotes estão a serviço do povo santo de Deus. E continua essa oração: fortalece os que querem dedicar-se ao reino de Deus. Qual é esse reino que Deus, que Jesus Cristo quer que seja implantado aqui? E oxalá ele fosse implantado, o reino de verdade, que todas as pessoas sempre digam a verdade. O reino de verdade, de justiça e de fraternidade. Se existe no momento tanto descontentamento em nossa pátria ou no mundo, por quê? Porque há muita injustiça. Há muita gente, por exemplo, que está com 2 empregos, ou talvez até 3 empregos, e ganhando uma fortuna, quando tantos milhões de brasileiros estão sem emprego e passando fome, passando necessidade. Então, o que Cristo quer que seja implantado o reino de verdade, de justiça e de fraternidade, onde todos se deem bem e que não haja esse litígio, essa brigaçada de um partido contra outro, de um torcedor, de um candidato a presidente, outro presidente, numa verdadeira guerrilha, onde a polícia deve interferir a cada passo, especialmente na passeata ou na demonstração a favor de um ou de outra pessoa. Então, esta vontade de Cristo Jesus. Então, esse reino que Cristo Jesus quer que seja implantado, e ainda que o rebanho, especialmente, não se perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Quantos jovens que estão estudando, tal, mas de repente, diante de um problema, diante de uma situação difícil, diante de uma tentação, diante de um desânimo, e, quem sabe, até diante de um convite de uma jovem, e a pessoa, então, desiste. Então, nós devemos rezar para que o Espírito Santo ilumine esse jovem, para que ele continue nos seus estudos de preparação para o sacerdócio. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim, amém. Esta a vontade de Cristo Jesus a nosso respeito. Cristo Jesus quer que tenhamos sempre mais presbíteros, sempre mais sacerdotes. E todos nós sabemos que quando Deus permitiu que nós viéssemos à vida, Ele nos dá qualidades, aptidões, dons, talentos, para que nós, cada um, tenha a vocação para seguir. Entre tantas vocações, então, essa palavra vocação vem do latim vocatio, vocare, chamar. Vocação quer dizer o chamamento que Deus faz para todas as pessoas. O primeiro chamamento que Deus fez para cada um de nós é o chamamento para a vida natural. Quando nós fomos concebidos por nosso pai e nossa mãe, e
tivemos em gestação durante 9 meses, até que a nossa mãe nos deu à luz. Mas depois temos o segundo nascimento, que é tão importante como o primeiro, ou talvez bem mais importante, que é o nascimento para a eternidade, que é o sacramento, quando recebemos o sacramento do batismo, o nascimento sobrenatural, quando a graça de Deus invade o nosso íntimo, quando recebemos a graça santificante, as luzes do Divino Espírito Santo. Essas mesmas luzes que o Espírito Santo vai nos impulsionando, vai nos doando, na medida em que nós vamos também nos desenvolvendo na nossa vida espiritual. Por isso, é necessário que cada um de nós se esforce na vida, assim como nos estudos. Não basta somente a professora ou professor transmitir os conhecimentos na sala de aula. É necessário que cada um de nós também fique atento, preste atenção e procure também cumprir com os seus deveres de casa, fazer a pesquisa, estudar, e assim também na vida espiritual. Nós devemos procurar colaborar com a graça de Deus. E esses são os chamamentos de modo geral. O nascimento para essa vida e o nascimento para a vida sobrenatural. Mas Deus também nos chama cada um de nós para a vida, para a vocação individual. Assim, por exemplo, 90% mais ou menos das pessoas no Brasil e no mundo seguem pela vocação do matrimônio. Aquilo que nós lemos lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27, onde nós lemos claramente: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher, e ele diz a sua imagem e semelhança, e Deus os abençoou. Nós lemos claramente no capítulo 1, versículo 27, onde está bem claro, Deus, então, pediu, veja bem, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher, Deus os abençoou, frutificai, disse ele. Então, pela vocação do matrimônio, existe também a outra vocação, a vocação assim chamada celibatária, onde o moço ou a moça não sente a vocação nem para o matrimônio, nem para o sacerdócio ou a vida religiosa, mas faz um grande bem como pessoa solteira, como pessoa consagrada, mesmo aqueles que não são consagrados a Deus, mas Deus lhes dá as graças necessárias. E quantos que nós conhecemos, pessoas secretários, médicos, engenheiros, pilotos, cientistas, até pessoas que foram à Lua, verdadeiros cientistas, e que nunca se casaram e procuram levar uma vida de união com Deus e com seus semelhantes. Mas existe também uma vocação especial, que é a vocação para o sacerdócio, para a vida religiosa. Está bem claro, por exemplo, na carta aos Hebreus, onde nós lemos no capítulo 5, versículos 1 e seguintes, a palavra de Cristo Jesus, onde está bem claro, em Hebreus, onde Cristo Jesus diz que Deus escolhe a pessoa de entre os seres humanos. Todo pontífice é escolhido dentre os homens
para ser colocado em favor dos homens, para oferecer sacrifícios por seus pecados e pelos pecados dos seres humanos. Então, o sacerdote é alguém que faz parte da humanidade, faz parte do ser humano. O sacerdote não é um anjo, não é alguém que por acaso caiu já como sacerdote da eternidade, de modo algum. É alguém que é constituído, é colocado de dentro dos seres humanos. Ou seja, alguém que é um ser humano como qualquer pessoa e, depois de muitos anos de estudos, é ordenado presbítero, ordenado sacerdote. Então, a verdadeira vocação é o que nós encontramos, e é necessário que a pessoa que está estudando para ser sacerdote, que a pessoa lute, que a pessoa se esforce, mas também é necessário que as pessoas dialoguem com Deus, rezem, pedindo também a Deus, a Cristo Jesus, o sumo eterno sacerdote, para que tenhamos sempre mais sacerdotes. Às vezes há pessoas que pensam que para ser padre é muito fácil. Precisa realmente ter uma vocação para chegar ao sacerdócio. Tem que procurar renunciar à vida matrimonial, a renunciar a tantos prazeres, mas ele se sente muito feliz. Eu, por exemplo, já disse aqui mais de uma vez, eu me sinto felicíssimo. Nos meus 60, vai agora dia 8 de dezembro, se Deus quiser, farei 61 anos de feliz sacerdócio. Mas me sinto feliz e sempre me dedicando para a vida espiritual, também como professor, durante 37 anos, sempre encaminhando, seja as crianças, seja os adolescentes, seja os jovens, ou mesmo pessoas bem mais de idade do que eu. Quando eu era mais jovem, por exemplo, quantos alunos meus, bem mais de idade do que eu, e procurei sempre encaminhá-los para o caminho do bem, para o caminho da graça de Deus, e quantos que hoje em dia são reconhecidos e, encontrando-se comigo, me vêm agradecer. Que, nesse momento, almejamos a todas e todos um feliz findar de mês de agosto e um maravilhoso princípio, início de mês da Palavra de Deus, e procure sempre ler um pequeno trechozinho da Palavra de Deus, meditando, refletindo, mas especialmente seguindo a mensagem de Cristo. Saúde, paz, alegria, felicidade, otimismo, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar acima de você, para iluminar a sua frente, para apontar sempre o caminho certo, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, com as bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, e especialmente com a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, às 14h30, se Deus quiser. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tome com fé a água.